Olá, olá! Tudo bem com você? Quando você estuda ilustração através dos quadrinhos modernos com ênfase nas escolas europeias, você vai acabar esbarrando, seja como indicação ou até por entender a influência que tiveram para toda a indústria, em 4 nomes principalmente: Hugo Pratt, o Guido Crepax, o Milo Manara e o Jean Giraud, o Moebius. Hoje eu vou me dedicar a um deles, ao Hugo Pratt, que teve uma biografia sua lançada no ano passado pela Trem Fantasma aqui no Brasil. A Mão de Deus, uma biografia de Hugo Pratt, foi escrita pelo também artista dos quadrinhos Angel Della-Calle. Talvez você o conheça pelas HQs Modotti, lançada no Brasil pela Conrad em 2005, e Pinturas de Guerra, que a Veneta trouxe para cá em 2021. Antes de começar a análise do livro, eu quero contar uma história particular que eu tenho com o Angel. Ele veio ao Brasil por volta de 2005, 2006, eu acredito que a convite da Conrad. Eu não sei se a agenda dele envolvia outros eventos, mas houve uma ação na Comics, aqui em São Paulo. Na época eu escrevia para sites, eu acho que era para o Universo HQ ou para o Bigorna, não lembro bem, e lá fui eu felizão. Eu não tinha ido a muitos lançamentos ou sessões de autógrafo ainda, mas eu fiquei na expectativa para pegar uma fila, né, disputar o autor para uma entrevista, e aí eu cheguei lá e, bom, só tivemos eu e mais 2 pessoas. Mas valeu a pena, eu tive a oportunidade de gastar o meu portunhol por um bom tempo com ele, trocamos e-mail, era muito usado naquela época, tá? E ele me deu ali aquele que talvez seja o autógrafo mais bonito da minha coleção, que aliás eu quase perdi alguns dias depois andando na chuva com esse livro. Acontece. Mas vamos voltar ao Hugo Pratt. A Trem Fantasma ela lançou esta biografia porque a editora vem desde 2022 publicando as HQs do Corto Maltese, que é o principal personagem criado pelo artista, e um ano antes, inclusive, também lançou Morgan, que é a última obra do autor. Essa biografia veio então em um momento bem interessante. O Pratt ele nunca teve uma vida muito fácil aqui no Brasil. O Pratt, quando eu digo o Corto Maltese, se não falha a memória, o Corto Maltese nunca foi lançado na íntegra por aqui. A tentativa mais longeva foi feita pela Pixel Media e depois continuado pela Nemo. Eles lançaram 8 álbuns, né, as 2 editoras, de 12 no total. Isso sem contar as histórias, né, que são feitas pela dupla Juan Dias Canales e Rubem Pellegrero, que a Trem Fantasma vem lançando, já lançou 4 de 5 até o momento. E para fechar, ainda tem mais 2 histórias do Martien Cunningham, espero ter falado certo, e o Bastien Vivet, que seguem inéditas por aqui. Por outro lado, né, tivemos outros materiais do Pratt saindo aqui de uma forma esparsa desde os anos 1960. Foram histórias de guerra, né, feitas principalmente nos primeiros anos dele desenhando ali na Argentina, né? Depois a gente teve o Homem do Caribe, da série Um Homem e uma Aventura, editada pelo Sérgio Bonelli, a adaptação da Ilha do Tesouro, que saiu pela LPM, as 2 tramas escritas pelo Milo Manara, né, para o Milo Manara ilustrar, perdão, El Gaúcho e Verão Índio, publicados aqui pela Conrad, e o Morgan, que eu já citei. E por fim, tivemos o Ernie Pike e o Ticonderoga, ambos pela Figura, sendo que este último ainda está em pré-lançamento, mas já deve estar para sair já. Pode parecer uma bagunça, de certa forma é. Particularmente, eu acho mais justo o que o Pipoca e Nanquim tem feito com Crepax, com álbuns compilando as várias fases do autor. Mas aqui entra um ponto que o livro vai trabalhar muito bem, né, esse livro, dessa biografia. Enquanto o Crepax teve relacionamentos com menos editoras, ele conseguiu concentrar boa parte dele, né, da sua obra, e isso conta bastante quanto aos originais, por exemplo. O Hugo Pratt rodava o mundo, ele morou na Argentina, fez visitas ao Brasil, mudou, viajou pela Europa, África e por aí vai. Imagina o quanto se perdeu nesses translados. Além disso, apesar de fazer isso em Corto e outras poucas obras, ele não era dono, né, de muitas das histórias que ele ilustrou, o que vai levar à divisão sobre os direitos das publicações dele também. Eu imagino que tudo isso seja o que dificulta a vida de uma biblioteca Hugo Crepax, por exemplo.
E eu fiz essa volta toda e ainda nem falei de fato do livro, né? Mas tudo bem. Mas é porque eu gosto muito da obra do Prat e eu adoraria tê-la na íntegra. Então agora vamos parar de enrolar e vamos pro livro aqui de fato. Embora tenha uma escrita bem tranquila e com detalhes para ler, eu senti que o Engel de la Calle falhou na construção do livro. Ele começa com um capítulo dedicado à vida do Prat, mesclando com as obras que ele escreveu ao longo da vida, dando mais enfoque na vida do que na obra. Até aí tudo bem. Só que aí a gente vai para o segundo capítulo e temos a mesma coisa, só que com mais enfoque na obra do autor. Há uma clara divisão na intenção dos capítulos, mas isso não necessariamente se traduz nos textos, né? Fica a sensação de que poderia ter sido evitado, fica uma repetição de informações. E para manter a sequência dos problemas em relação à obra, tem um outro que eu não sei se foi um erro no original repetido aqui ou exclusivo na edição brasileira. Em muitos momentos, e eu vou colocar aqui na tela para poder exemplificar algumas dessas passagens, você está lendo sobre determinada obra com participação do Prat, mas a imagem mostrada naquela página não é a desta obra. Aí vira a página, tem texto daquela obra, mas no texto que já começou a falar de outro. Isso ocorre bastante na edição e é uma falha, porque em livros assim, técnicos e sobre arte, se você está começando sobre um determinado assunto, e envolve ali imagens, você quer vê-las ali mesmo onde você está, naquela página. E se ela não está ali, você vai correr para ver onde tem, na internet ou em HQ, se você as tiver. E o livro as tem, mas demora para entregá-las. O que pode ser um pouco frustrante e quebrar a dinâmica da leitura. Mas falando do conteúdo de fato, é uma obra riquíssima. Traz elementos muito interessantes da vida pessoal do Prat, as influências que ele teve ao longo da vida, o efeito que os seus relacionamentos tiveram na sua obra, inclusive auxiliando na arte. Há pontos interessantes também sobre como obtinha a informação para usar em suas histórias em um período pré-internet. E não eram materiais fáceis, né? Já que ele gostava, por exemplo, de desenhar muitas histórias de guerra. O terceiro capítulo é dedicado a abordar tanto comentários de pessoas relevantes, quanto a importância que certas pessoas tiveram na vida e na obra do Prat. E fecha o livro um quarto capítulo dedicado a pontos específicos da vida e da personalidade do artista, como um dado sobre como era o dia a dia dele e um outro sobre a visão política que ele tinha. É um livro bem completo e que deve agradar se você for fã da obra do Hugo Pratt e de outros autores europeus de quadrinhos. Ele vai até um pouco além, né, em alguns momentos, porque dá para ver ali, ainda que não seja o foco, né, alguns pontos interessantes da história das HQs, principalmente nos países por onde o Pratt teve a sua maior atuação, como Argentina, Itália, França. O autor, o Engel de la Calle, tem muita experiência em biografias e, tirando aquela repetição de informações entre os capítulos 1 e 2, ele consegue dar um bom ritmo ao livro, tornando a leitura agradável. E aí, você curtiu? Eu resolvi dar uma sequência à análise de livros sobre quadrinhos, porque é algo que eu gosto, eu sinto que faz falta aqui no YouTube. Eu espero que você esteja gostando, porque eu tenho muito mais, né, de onde esse veio. Tem algum que você quer ver abordado aqui? Deixa nos comentários. Eu agradeço também se você puder avaliar o vídeo com um famoso, né, joinha para cima, se você curtiu, e para baixo se você não gostou. Afinal, faz parte gostar ou não. Fico por aqui, a gente se vê numa próxima e tchau!